Fala papais, filhotes, quem estiver assistindo, se você tem vontade de ser pai, se você já é pai, vem com a gente nessa descoberta diária que é o Pai de Quem. Todas as gravações a gente descobre alguma coisa. Você já sabe, você pode encontrar o Pai de Quem nas redes sociais, Pai de Quem Oficial, no Instagram, no TikTok, no canal do YouTube, Pai de Quem. Se fizer sentido para você falar sobre paternidade, se você gostou do papo, se inscreve, curte lá, isso aí ajuda bastante a gente e a gente conta com a sua participação. Meu nome é Bruno Piscinato, eu sou jornalista esportivo por vocação, né? Me formei. Eu sou pai do Pedro, pai do Léo, mas esse podcast não é sobre a minha paternidade, é sobre a nossa paternidade e, como eu digo sempre, a paternidade de quem vem aqui conversar comigo. E hoje, cara, eu tenho um cara aqui que muita gente já deve conhecer, muitos pais e mães já devem conhecer. Ele não é um cara famoso, um jornalista, um jogador de futebol, mas ele merece a fama porque ele é pai de... Já posso falar que é pai de 12. Espero que sim, pai de 12 bem em breve. Carlos, prazer estar aqui. Obrigado Bruno. por ter aceitado o convite. E viu, pai de 12 mesmo, ele se cumprimentou, mas são 12 filhos. É verdade, cara, é uma loucura, ninguém imaginava. Nos dias de hoje, uma família com 12 filhos até era comum lá na década de 50. Hoje é muito incomum. Você conhece alguém que chega perto de você? Não, eu conheço, na verdade, tem mais uns amigos que têm 10, mas assim... 10. Eles são 10, mas eles são os 10 da minha idade. E tem uma de 11, duas de 11 que também são 11 da minha idade. Então é uma geração anterior à nossa. Mas eu tô vendo outro dia, um mês atrás, eu conheci dois. Um falou assim, eu tô com 3 em 3 anos. Aí o outro falou assim, eu também tava com 2, daí tá chegando no terceiro também 3 anos. Então eu tô vendo que tá gerando aí uma corrente. Porque quem tá em casa tá pensando assim, peraí, a conta não tá batendo. O cara olha e fala assim, 12 filhos, então são 12 gestações. No caso, a gente vai explicar, tem gêmeos, mas a gente já explica. Mas quando nasceu o primeiro, ou no caso a primeira? A primeira Filomena, ela nasceu em novembro de 2011. Novembro de 2011. De 11 para 23, a gente está falando de... 12 anos. 12 anos. Exatamente. 12 filhos. Mas são 10... Agora são 10 gestações? São 10 gestações. Exatamente. Eu já fiz essa conta. Lógico que esse podcast é sobre a paternidade e hoje é importante o Carlos, a palavra do Carlos Arasaki. Mas é muito importante a gente lembrar da Mariana também. A Mariana é a mamãe dos 12, né? Tem 2 chegando por aí. Carlos, fala pra mim assim, primeiro, sempre foi uma vontade de ser pai? Não, na verdade assim... Não? Quando a Filomena, na verdade, a gente teve a notícia, aí que eu me toquei que eu ia ser pai. Que foi a primeira. Você casou? Não, na verdade a gente casou grávido. Então, a gente já namorava, mas eu já tinha, né, no meu coração, eu sabia que a Mariana era aquela escolhida e eu fiquei muito feliz, logicamente, né? Então a gente recebeu a Filomena desde o começo. Eu lembro que, cara, a gente foi no Sírio-Libanês lá no dia que ela estava se sentindo meio estranha. E aí fizemos o exame na hora do almoço, precisava esperar um pouquinho. E aí a gente voltou depois do almoço, as enfermeiras todas assim, com o envelope na mão, assim, não se contendo. E aí eu lembro que, cara, foi uma alegria enorme. E também a Mariana, na época, no comecinho, né, ela era fumante. Ela conseguiu, em um dia, parar de fumar. Ela descobriu, falou assim, tô grávida, não vou mais fumar. E assim, foi uma força de vontade absurda. E desde então ela conseguiu e... né? Hoje não fuma mais, logicamente pela saúde das crianças, e foi incrível, assim, foi tipo um milagre. E vamos lá, beleza. Primeiro filho, é uma coisa totalmente normal. Estamos falando aí um casal que se amava, ainda não tinha casado, mas engravidou o primeiro filho. Nasceu a Filomena. E aí a segunda gravidez, como é que foi? Então, eu tava voltando de um treino, que eu treinava, né, futebol, a gente jogava Paulista do Society nessa época. E aí eu lembro, cara, que eu tava... Só um detalhe, ele treinava futebol, agora ele tem um time de futebol, praticamente. Tem até reserva no time de futebol dele. O que a gente fala é o seguinte, né? Assim, você vai ter um time de futebol.
Aí eu falo sim, mas daí a verdade é que agora, como já são 8 mulheres, a gente fala assim, não, vai ser um time feminino. Eu espero meter um salãozinho masculino, pelo menos, aí, né? Enfim, mas o feminino tá mais perto de chegar nos 11. Mas, cara, então, e aí eu tava voltando do treino e super cansado, a Mariana tava super feliz. Eu cheguei, tomei banho e voltei. Ela falou assim, ué, você não viu nada? Eu falei, não, o quê? O que aconteceu? Aí ela tinha escrito assim, mega, tipo, no espelho, assim, parabéns, papai, pela segunda vez, cara. Eu tava tão... Aí eu falei assim, nossa, cara. E aí, eles são super próximos. Então, o Martim e a Filomena, eles têm 1 ano e 1 de diferença. Então, cara, esse negócio do tipo, não engravida amamentando é mentira, foge disso daí. Funciona, né? Não acredite. Você é a prova viva. É, exato. Eu sou a prova viva algumas vezes, cara. Vezes. A gente testou esse negócio, realmente não funciona. 1 ano e 1 mês de diferença. Bom, aí se você não tinha aquela coisa... Você acabou de falar assim, não era... um sonho ser pai. Você acreditava que você iria ser pai em algum momento. Sim, não, era uma vontade, mas sim, assim, ela tava lá naquele, sabe, no cluster, lá no armário de vontades, sim. Ok, tipo, beleza. Coisas que eu vou fazer na vida. Exatamente, não era aquilo imediato, ou tipo, quero muito, mas sim, aí, e como você falou, né, acho que, Bruno, nasce a filha e nasce o pai. Eu, cara, não tinha, imagina, eu sou filho único. Você é filho único? É, exatamente. E assim, eu só tenho primo homem também, não tenho prima mulher, por exemplo. Então, assim, eu tinha zero intimidade em como carregar uma criança, né? Você sabe? Mas acho que na hora já deu um fit, né? Você já consegue, né, da sua forma, acho que aninhar lá o seu Sim. filho da melhor forma possível, dar banho, trocar fralda. E acho que foi bom, né? E eu, como você me falou da sua trajetória também, a gente acabou sendo pai novo. E ser pai novo, eu acho que te flexibiliza algumas questões que de fato você já está com aquele ânimo, né, de querer fazer tudo, aprender, estar junto, né, encarar aquele desafio de uma forma assim mais jovial e tal. E eu acho que é bom também porque você tem também essa diferença. Acho que ser pai novo, a gente tá com também mais energia de vida, menos dor nas costas. Sem dúvida, sem dúvida. E eles motivam pra gente ter menos ainda, pra gente ser mais ativo. Exato. Então, na sequência, Martim. Aí você já era pai de 2, você já ultrapassou os seus pais, você já tinha um número maior do que os seus pais. E, na sequência, terceiro? Maria Clara. A Maria Clara, eles em geral são obedientes na barriga, né? Então, a Maria Clara estava no meio da Copa do Mundo de 2014 do Brasil. Eu falei assim, olha, eu só espero que a minha filha nasça, né, após a final da Copa do Mundo. Cara, eu lembro assim, né, o jogo lá, Alemanha e Argentina, deu meio tempo, a Mariana chegou assim, é agora. Eu falei assim, não, agora não é. Pode ser daqui 45 minutos, 1 hora, mas agora não é. E aí, cara, a gente ainda... a gente só começou a ter, de fato, uma babá para ajudar quando o Bernardo, que é o 5º, nasceu. Até então a gente tocava tudo sozinho. Então a gente, cara, tava sozinho, eu e ela assistindo o jogo, e as crianças, né? Então eu lembro que a gente, ligou para uma diarista que ficava com a gente, super, demorou, né? Imagina, final da Copa, blitz em todo lugar, tal, não sei o que. Saímos, a Mariana já tava urrando de dor, cara. Chegamos lá a Clara, então hoje a gente mora meio na Zona Oeste, foi ter lá no Einstein. Então era longe, cara. Imagina, final da Copa do Mundo e tal. Ela tava morrendo de dor, assim. E aí... Cara, esperou o jogo acabar pra sair de casa? Esperou porque... culpa da diarista, não foi por sua causa. Não, exato. Eu fiquei relativamente feliz, né? Agradeço essa conveniência, exato. Bom, enfim, aí saímos lá, finalzinho da tarde, comecinho da noite pro Einstein, e aí a enfermeira chegou lá e falou assim, não, ainda não tem dilatação, tá tranquilo, a Mariana... tipo, morrendo. Quando a gente voltou pra casa, cara, tinha uma puta blitz. A gente pegou a blitz inteira, a Mariana assim se contorcendo no carro, cara. E aí pedimos comida e tal. Falamos assim, não, dá pra comer um negócio, dá pra dar uma descansada. E aí a gente volta pro hospital no dia seguinte. Cara,
eu cheguei e falei assim, não, vou trocar de roupa e tá cansado pra caramba. Ela falou assim, não, é agora. Aí, vai tudo de exatamente, novo. Cara, fomos tudo de novo. Cara, um detalhe, aí os louros são pra Mariana, lógico que vocês, todos normais? Todos normais, até agora o 10º, e esse daí foi realmente assim, hercúleo, cara, porque né, já é pato gemelar, né, hoje em dia... Só pra gente explicar, pra quem não conhece a história toda, a gente vai chegar, né, são muitos filhos pra contar, mas hoje, nascidos, são 10 filhos, sim, não é isso? Exato. Sendo que a última gestação, os últimos nascidos são gemelares, né, são gêmeos. Exato. E agora... Ele está grávido para quando é a gravidez agora? Quando olha, tá próximo. Então a tipo, gente. Você pode ligar uma ligação. Você pode receber uma ligação. Pode ser, né? Que também são gêmeos que estão chegando agora. Exato. Agora gêmeas? São gêmeas, Então, né, são 8 meninas com as que estão intraútero no momento. Sim. E 4 meninos. Esses 2 últimos, o 9º e o 10º, João Pio e José Maria, eram bivitelinos. Então, enfim, eram realmente assim, eles tinham 2 casinhas, estava relativamente mais tranquilo. Estava falando do parto desse último que foi... Isso. Então, assim, graças a Deus, né, deu tudo certo para ela ter o parto normal. E aí, o primeiro, que era o João, ele, né, estava próximo. O primeiro dos gêmeos, tá, gente? O primeiro dos gêmeos, nono. Exato. O 9º, que era o primeiro a descer naquele momento, desceu de forma assim, sem novidade, por assim dizer, né? Sim. Na 9ª tranquilamente, já sabia. Exato, a gente já tinha o roteiro, o script mais ou menos. E aí o segundo, cara, eu via, sabe, que fisicamente ele tava mais pra cima mesmo. Então, cara, a Mariana, ela fez uma força absurda. Tipo, meu, desce. E aí, cara, ele nasceu depois de uma meia hora, né, do primeiro. Nasceu bem e tal, mas com um cordão em volta do pescoço. E, cara, eu vi que a Mariana, ela tava esgotada, cara. Esgotada, assim, muito, realmente, assim, uma força sobre-humana que ela fez. E aí, no dia depois, com muito pouca força, né, assim, realmente esgotada. E no dia seguinte também, de manhã, cara, ela tava, mais do que branca, sei lá, verde praticamente. Sem assim. sangue. Exatamente, cara. Então você vê realmente essa força que elas fazem, que é uma força aí muito grande. Tem gente que é adepta, né, do parto até natural e tal, você vê. E para vocês era uma coisa importante ser o parto normal? Cara, é assim, a Mariana também, ela vem de uma família grande, são 4 meninas e 3 meninos. Das 4... ela foi a única que conseguiu ter os partos normais. As irmãs, que são muito Sim. parecidas com ela, não conseguiram, tiveram cesárea. Mas assim, a Mariana prefere porque ela tem um pouco de medo da cesárea. Porque muita mulher tem medo do parto normal. Exato, eu acho que é uma escolha muito, né, realmente assim, pessoal de cada mulher. Tem mulher que prefere se programar, tem mulher que tem medo da dor do parto em si. A Mariana, ela tem mais medo da dor e da cicatriz, Sim, por exemplo, de uma cesárea, exato. Carlos, o que dá todo mundo, são muitos filhos para falar, mas o que deve estar todo mundo se perguntando é falar assim, cara, como é que ele teve um filho depois do outro? Porque praticamente ano sim, ano também, né? Eu vi até um vídeo da sua mulher, é um ano só que vocês não tiveram, que não teve parto, né? 2017, mas bateu na trave porque o Bernardo nasceu em 31 de dezembro. 31 de dezembro de 16. De 16, exatamente. Então ela teve 2 filhos em 2016? Não. O Bernardo foi 16. Se ela tivesse nascido em 17, não teria tido em 16. Isso, exato. Eu entendi. E aí a primeira pergunta, assim, todo mundo deve estar se perguntando assim, cara, como assim? Depois do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto... como é que o Carlos não operou? Ou a Mariana não operou? Tipo assim, como é que eles queriam... Aí fala pra mim como é que... Então, desde que a gente namorava, né, a gente, na verdade, antes até de namorar, um dia a gente fez essa pergunta até, como hoje, acho que não existe mais, não tem merchan, né? Então, pelo Messenger, né? Então, tipo, a gente tava conversando, ela falou assim, quantos filhos você quer ter, né? Ou eu perguntei, não lembro. Eu só lembro que ela falou assim, pra mim no mínimo 4.
Eu falei, nossa, interessante essa menina realmente, né? Acho que ela quer as mesmas coisas que eu. Eu era filho único, mas gostava, queria uma casa cheia. Sim. Mas nunca esperava que seria assim. Quando a gente casou, no dia a gente casou na Nossa Senhora do Brasil, e o padre Michelino, ele falou assim, não, porque vocês são um casal legal, bonito, bem apessoado, tal, tem que povoar o mundo, vocês vão ter 11 filhos. Cara, a galera quase assim, oh, sabe, manja meio estádio, assim, nossa, como assim, né? E eu e ela também, assim, tipo, 11, né? Não, enfim, exato. Então você tirou esse número. E aí hoje a gente fala que os dons proféticos dele não estavam tão assim... Ele estava olhando certo, ele errou, ele tá errando ali por pouco. Exatamente. A gente fala assim, ó, padre, faltou um pouquinho só. O senhor errou, né? Enfim, graças a Deus. Então, mas assim, para nós, então a gente, nós somos católicos. Então, hoje a gente não usa métodos artificiais contraceptivos, por assim dizer. E a gente gosta, acha que filho é muito bom, filho é bom demais. Acho que temos também esse dom, né, da fertilidade, que não são todos os casais que acabam tendo. A gente vê pessoas próximas ou que às vezes não conseguem ter, ou pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade para ter também, por exemplo. Então, a gente valoriza isso de uma forma positiva e a gente vê, que acho que é a próxima questão principalmente dos pais, assim, né, que cada um dos filhos vem trazendo o seu pãozinho de braço, né? Então a gente vê que cada filho que nasce, você procura se capacitar mais, você acha que acaba ganhando mais essa identidade que a gente estava falando, e você também, cara, acaba dilatando o seu coração. O filho dilata o seu coração, cara, é mais amor, é mais capacitação, é mais possibilidades. Eu não vejo hoje, se eu não consigo fazer um prognóstico da minha vida, eu falo assim, não, eu poderia não ter aquele e aquele, né? Porque acho que, não, porra, é impossível. Os meus cunhados, às vezes eles falam assim, não, mas será que eu vou amar igual, né? A segunda, a terceira? Cara, não, você vai... não eu amo muito a primeira. Cara, não, você vai amar igual. E aí ele fala assim, nossa, não, é incrível, eu amo igual. E é verdade. Então, assim, hoje, porra, eu me sinto extremamente realizado, porque eles são incríveis, cada um deles. Tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades admiráveis também, coisas que, porra, você não... Nós, principalmente, né, como sendo homens, a gente acaba, assim, achando que a gente tem controle da nossa felicidade, da nossa capacidade da gente prever o que vai ser bom para a nossa vida. E a verdade é que a gente não tem essa capacidade, essa previsibilidade, esse controle do que vai me fazer feliz. Muitas vezes, o que vai me fazer feliz é imprevisível, incontrolável, né? E muitas vezes fora dos nossos planos. Sim. Entendeu? E de graça, em geral. Então eu vejo muito essa equação, sabe? Não era uma coisa que era planejado, logicamente, ter 12 filhos, mas sem dúvida foi muito desejado e muito querido, né? E muito satisfatório. Eu ia falar, mas teve alguma que você ou a sua esposa pegou assim, você acabou de contar, né, do Martim, do segundo que ela fez escrito, você vai ser pai pela segunda vez. Teve alguma que ela chegou pra você assim, cara, não acredito, a gente vai ser pai de novo, eu não acredito que eu tô grávida de novo. Cara, eu acho que assim, uma coisa que talvez caiba eu falar aqui pra quem é pai, né? Eu acho que o ponto de virada, de inflexão, é no terceiro. Por quê? Porque o primeiro e o segundo, você tem 2. Sim. Você controla, humanamente possível você tá empatado. Dar conta de 2. Você tem 2 braços em geral, né? Em casa são 2 adultos e 2 crianças, né? Tá exato, é bem manejável, por assim dizer. Quando chega o terceiro, é o que eu falo assim, pô, peguei o primeiro, pegou o segundo, o terceiro fugiu. Ixi, e agora, né? Então você já começa, contar um pouco mais com a providência, por assim dizer, e se desapegar da sensação de controle do tempo inteiro. Então, cara, a partir do terceiro, quarto, quinto, então teve até uma amiga que, né, conversando outro dia, ela falou assim, quando nasceu a sexta, eu pensei
em chegar e falar assim, eu vou dar um conselho aqui, vou trazer eles de volta para a Terra. A realidade. Mas tipo, ela falou assim, cara, mas enfim, se tá fazendo feliz, né? Se por enquanto as coisas estão indo, tudo bem. E hoje eu vejo que, né, virou o jogo do tipo, cara, você é louco, do tipo, você é louco mesmo, e a gente acha legal, e vambora, né, cara? Vamos em busca de mais, por assim dizer. Está em busca de mais mesmo? Não, a gente tá com um mindset, cara, que somos muito felizes por ter a 11ª e 12ª. Se vier mais, serão bem aceitos, mas não é algo que a gente, né, tá buscando, nem nada, até porque, lógico... Mas também não, continua na mesma de, tipo, também não vamos evitar de forma artificial ou medicamente. Exatamente. Não tendo, acho que assim, uma questão, né, vamos dizer, impeditiva mais grave, okay. A gente está aberto a não receber. Não estão pensando em 13º, mas também não estão evitando um 13º ou de forma... Sim, mas lógico que, por exemplo, a Mariana e eu também, né? A gente acaba tendo uma rotina super puxada. Imagino. Exato. E às vezes, logicamente, você fica cansado e você tem muita demanda, né? Então, lógico, por exemplo, a médica, né, dela, que é uma super médica, muito legal, super humana e tal, fala às vezes, cara, vamos dar uma tranquilizada, pelo menos no ritmo. É isso que eu ia te perguntar. Os médicos, quando você chegou, sei lá, no 6º, 7º, ele falou assim, sei lá, o pediatra ou a médica dela, né? No caso, falou assim, peraí. E aí, gente? A médica dela, ela, né, acho que até entre o 4º e o 5º já falou assim, vamos lá apresentar, né, aqui essas possibilidades que a gente tem para continuidade aí. Mas a gente falou assim, não, aí estudamos e tal, e a gente falou assim, não, então a gente foi atrás de alguns métodos mais naturais, tipo o Billings, e tem o Creighton Model System também, que a gente fez durante um tempo, funciona, acho que você, né, a mulher acaba conhecendo muito mais o corpo, o ciclo dela, são coisas, acho que eficazes, né, mas a gente acabou, enfim, vendo que nós realmente éramos muito férteis, né? E aí a gente viu que a gente, né, somos, né, cristãos, confiamos muito em Deus, então a gente via que era uma chamada de vocação mesmo, de tipo ter uma família grande, né, criar os filhos que Deus desse para nós. Falei do médico, mas e aí, tipo, amigos, sei lá, familiares, pais, o pessoal falou assim, e aí, meu, você enlouqueceu? Sim, então, existe, obviamente, isso, né? Alguns, acho que mais os homens, né? Falam, não, você é louco, não, calma aí. Ou às vezes até... Imagina seus amigos de futebol, quando você entra nela, fala assim, não, sério? Exato. Não, é que hoje já virou, como eu te falei... As pessoas já sabem, já olham pra você e já sabem. Já virou a outra chave, entendeu? Então, do tipo assim, cara... virou algo, vamos assim, e é bom da nossa geração, que a gente até estava comentando sobre isso, que eu acho que as pessoas, elas aceitam bem a questão de uma diversidade, de uma escolha de vida que não é uma escolha de vida padrão, por assim dizer. Então acho que todo mundo, teve muita gente, por exemplo, da geração dos nossos pais ou dos nossos avós, que parou a mim ou parou a Mariana e falar assim, não, vocês não têm TV em casa? Aí a gente aprendeu que a melhor resposta é, não, a gente faz coisa melhor. E aí... entendeu? Então, assim, cara, deles, muito, né, vamos dizer assim. E às vezes, por exemplo, no shopping, as pessoas contam. Né? Tipo assim, você vai andando e a pessoa tá contando. Não, é impossível, não sei o quê. E, enfim, mas, sim, da família... alguns homens mais velhos, eles têm, vamos dizer assim, essa preocupação e esse toque às vezes. Mas por outro lado também, depois eles acabam virando mais supportive, assim, sim, né? Porque eles também família, se beneficiam. Vão ser exatamente. Netos, sobrinhos. Isso, Pra gente continuar o papo, eu vou pedir pra gente colocar a foto, porque eu quero fazer um teste.
Bom, são 10 filhos nascidos, né? Para ver se ele sabe o nome e identificar todo mundo, porque eu fico imaginando como é que é. Até depois você vai me falar sobre casa. O pessoal tem casa pensando assim, quem está assistindo falou, o cara mora numa fazenda, né? Mas não, olha lá. Peraí, temos uma bela foto aqui. Vai lá, de bate pronto. Pode vir para cá. Me indica. Vamos lá. Vou fazer aleatório, tá? Lógico, fica à vontade. Aqui. Essa é a Madalena. Madalena. Isso. Mas vamos por ordem. É mais velha... É a de azul. A de azul é mais velha. Que é a Maria Filomena. Filomena. Aqui o Martim. Maria Clara. Essa aqui? Isso. Essa é a Maria Sofia. Maria Sofia. Aí o do meio é o Bernardo. Aqui o Bernardo. Depois em cima a Margarida. Margarida. Aí a Madalena. A Estela. Aí o João, que é o de amarelo. E o José Maria, que é o de branco. O cara passou na prova. E aí, você sabe a data de nascimento de todo mundo? Se eu perguntar? Peraí. Então vai lá. Margarida, né? É isso? Eu guardei não? Falei o nome certo? 17 de setembro de 2018. Caraca, velho. Tá bom. A Maria Clara é essa aqui, é isso? Eu já tô guardando também. Maria Clara. Ela é de 14 de julho de 2014. Que loucura, cara. Final da Copa, cara. Essa aí tava fácil. Não, essa tava fácil. Então tá bom. Estela. Estela é de 16 de dezembro de 2020. Você não acertou nenhuma na mesma? Tipo, não tem ninguém que nasceu no mesmo dia, lógico, os gêmeos, né? Não, o gêmeo, agora, na verdade, talvez eu tenha 5 em setembro. Porque a Sofia é de setembro, 6 de setembro. A Margarida é 17 de setembro e a Madalena é 30 de setembro. E agora setembro tá chegando. Exatamente. Estamos aí uma semana de setembro. A previsão... É porque gêmeos geralmente não chegam a 40 semanas, né? A previsão seria 2 de outubro, mas não vai chegar. Não vai chegar. Então estamos aí setembro. Na expectativa. Você vai ter 5 filhas em setembro. É aquele mês para guardar dinheiro, para comprar presente vai ficar fácil. Exatamente. Ainda bem que existe esses negócios de desconto, cashback, essas coisas aí que dá uma facilitada na vida. Aproveitando essa foto, vocês estão numa sala, não sei se é sua casa ou não. Eu tava brincando da fazenda. Você mora numa fazenda, num sítio? Não. Antes a gente morava numa casa, mas enfim, né, por questões de segurança a gente acabou morando num apartamento. Hoje a gente mora num apartamento, tem 4 quartos, mas obviamente assim que nascendo agora 12 crianças. É isso que eu ia falar, faz a conta pra mim, porque tem gente que... E aí eu acho que vale o exemplo, né? O pessoal fala, um apartamento de 4 quartos. Cara, 4 quartos para 12 crianças. Atualmente, vamos falar 10 crianças e 2 adultos. São 12 pessoas. Tem gente que fica aquela coisa de... cara, acho que eu não vou ter filho porque eu vou esperar comprar um apartamento maior. Sim, sim. Na verdade, assim, você acha que as pessoas que planejam bastante e acabam tendo filho mais velho, que não... Hoje, por exemplo, eu vejo que eu tô no meio do espectro. Quando a Filomena nasceu, tinha 27, cara, eu tinha gente na classe dela que tinha 50 anos. Então, me sentia, pais, de 50 anos, com filhos na mesma classe. Então, eu achava que eu era muito novo. Hoje eu já estou no meio do caminho. Hoje eu já tenho mais velhos, mais novos, vamos dizer, planejadores e entusiastas no mesmo, no mesmo ambiente. Cara, e assim, eu acho que tem prós e contras nessas escolhas, como você também sabe. Acho que o legal de ser pai um pouco mais velho é que você já tem mais experiência de vida, talvez você tenha mais equilíbrio em determinadas decisões. Mas o legal de ser pai novo também é que você acaba tendo mais entusiasmo, mais energia, mais, enfim, às vezes vontade aí de aprender, de passar perrengue junto, que é divertido, entendeu? Então, cara, eu só recomendo, tenham filhos que com certeza vocês serão muito felizes. E vamos tentar fazer a divisão hoje. Como é que dorme? Bom, você e a sua esposa dormem num quarto. Então, Isso. Você tem 4 quartos, sobraram 3. Hoje 3 para 10, vamos lá, divide como? Então, é assim. Hoje dormem os 2 meninos, o Martim e o Bernardo, em um quarto. Estouraram. E a Margarida, ela é meio nômade, vai. Então, assim, às vezes a Margarida de cima, ela dorme lá. Mas, assim, as mais velhas, essas 3 aqui, a Filomena, a Sofia e a Clara, dormem num quarto. E aí, às vezes, a Margarida tá lá.
E agora, né, porque você tem os clusters, né? Então você tem de fato os mais velhos, que era mais ou menos até a Sofia. Aí o Bernardo e a Margarida... Já são os intermediários. Eles se autodenominaram médios. Então, Médios. o médio ele pode aproveitar o bom do mais velho e a parte do mais novo, do tipo assim, quando me convém eu tô aqui, quando me convém eu tô ali. Então, assim, então a Margarida e a Madalena também agora é média. Também ela saiu do berço. Então, estão as 5 meninas num quarto, as 3 mais velhas. A Margarida normalmente. E agora a Madalena quis migrar para esse quarto feminino. E aí tá a Estela e os gêmeos ainda no berço. E provavelmente logo mais 2. As gêmeas aí a gente, né, vai ter um berço e aí na verdade o que a gente vai... A mágica que a gente vai fazer provavelmente... Não está descartado mudar para uma fazenda. Não, de forma nenhuma. Não está descartado. O meu amigo, ele é, né, brasileiro como a gente, mas ele mora em Portugal. Ele falou assim, cara, não, ó, lá é fácil, tem umas quintas. Casas grandes. São perto, assim, 10 minutos do centro e tal. É uma possibilidade. Exato, cara. Ainda mais quando começaria a crescer mais, né? Porque hoje você aglutina, mas com o passar do tempo vão ficando maiores e tudo mais. Exato. Outra dúvida que você também já deve ter explicado muito. Como é que vai pro shopping? Como é que vai pra escola? Como é que vai pra casa do vô, da avó? Então. Hoje, na verdade, assim, a gente vai optar por ficar, né, sempre agora com 2 carros. E aí a gente vai ver... Um carro só se fosse van escolar, né? Exato. Então, não, mas é essa dinâmica. Porque, assim, muito provavelmente, daqui para depois, né, em algum momento, a gente vai fazer mesmo a reforma de um carro ou trazer um carro de fora que caibam mais pessoas. Hoje o orçamento não tá permitindo. Então a gente vai ficar com a alternativa de 2 carros de 7 e a gente sempre viaja assim com 2 carros de 7, né? Transita em geral com 2 carros de 7. Agora a gente vai ter que ficar um tempo, né, fazendo essa dinâmica, porque se os gêmeos também entrarem na escola, porque hoje são 8, serão 10 na escola. E a moça da escola te adora. Tudo bem, você deve pedir muito desconto, mas ela te adora. De uma certa maneira, sem dúvida, a gente é super grato, sempre. Amamos a nossa escola de coração, assim, porque realmente, assim, também é uma escola fantástica. Mas, enfim, sim, cara, na verdade. E, assim, a escola também, ela acaba sendo uma escola que tem famílias grandes. E a gente já brinca assim que tem tanto filho surgindo na escola que tem um maternal 0 agora, né? Que é o maternal do berçário que está nascendo. Só esses dias aí já nasceram 3, enfim. Vamos colocar uma outra foto para aproveitar que a gente está aqui. É isso, né? A vida é não ter colo para todo mundo. Tem que revezamento de colo. Quem estão ali? Quem são? A Maria Clara e o José Maria. Que eu tenho também assim... e o Martim tá ali do lado. Esperando o momento dele, talvez. Ele tá sem colo no momento. Mas, enfim. Eu tenho os filhos que às vezes são um pouquinho mais cheinhos e os filhos mais magrinhos. Eu ia falar, tem uns que têm traços mais orientais, você provavelmente é de descendência oriental, e tem outros que não, eles são bem diversificados, né? O Bernardo, por exemplo, é mais japonês do que o meu pai, que é 100% japonês, por assim dizer. E ele é só 25% japonês, né? Porque a Mariana é libanesa e eu sou mestiço de japonês e português. Então, mas ele é super japonês. Eu acho que realmente, assim, o sangue, né, o DNA puxa bastante pro japonês. Em geral, eu tenho uma discussão, assim, se são 70% ou 80% mais orientais e 20% ou 30% mais ocidentais. Mas assim, 100% muito ocidental é a Sofia, né, que é a 4ª, e a Estela. São mais ocidentais. São mais ocidentais, exato. Que não tem olho puxado. Exato. E aqui tem mais uma? Lá. Aqui estão todos? Não tinha. Já... Aqui não, tá. Não. 1, 2, 3, 4. Tipo o jogo dos 7 erros, né? Tem 8 aí, acho. Não tá a Filomena, que é a mais velha. Então eu vou pedir para voltar na primeira foto. Vamos voltar na primeira foto, que eu vou ter que começar a falar de coisas mais, talvez, não é profunda, mas Vamos lá, quando você olha para uma foto dessa, assim, eu vou até vou fazer uma confissão aqui, né? Todo mundo tem dias bons, dias ruins, e filho eu acho que é uma coisa que me faz muito bem.
acho que por isso que surgiu o Pai de Quem, assim, até para poder falar sobre eles, para poder receber outras experiências. Hoje era o dia tá meio nublado, hoje era um dia que eu tava meio assim, hoje não tava muito legal. Cara, olhar para essa foto, ver você falando, né, sobre ter 10 filhos e como cada um aumenta o coração, eu queria te perguntar assim, você deve ter vários momentos de reflexão como esse, isso aqui passa a ser banal para você, mas, cara, tem algo que vale mais do que olhar para essa foto? Não, e ontem, engraçado que eu tava pesquisando para fazer uma palestra, né? E aí eu vi uma frase do Papa Francisco que eu achei bem interessante, que ele falou assim, cara, o sorriso das famílias salvará a aridez das nossas cidades. Eu falei, porra, que profundo, verdade, acho que bela frase. Cara, não, acho que família, óbvio, é tudo. Família é, né, o seu aconchego cara, você, além do mais, poder, né, como nós que gostamos de esporte, vamos assim, ser atores que vão possibilitar que essas pessoas, né, os nossos filhos desenvolvam os talentos deles e façam melhor para o mundo, acho que é, cara, um motivador maior do que quase qualquer outro que a gente possa ter. Então, eu tava falando, né, eu não tenho como chegar e falar assim, não, esse filho não. Não, todos eles dilatam mais ainda o seu coração. Todos eles realmente assim trazem maior felicidade e todos eles te empurram para você querer mais e, vamos assim, doar mais. Porque, lógico, existe também essa questão de quando a gente ainda não é pai, que a gente tem normalmente uma vida cômoda. Por quê? Porque a nossa relação, principalmente, que ela muda, é a relação com o tempo. Então, né, Bruno, antes de casar, antes de ter filho, o tempo dele era 100% dele. Mesmo que ele tinha obrigações profissionais, né, ou outros interesses, você fazia o que você bem entendesse. Sim. A partir do momento que você tem filho, ou que você se casa, o seu tempo já não é propriedade 100% sua. Exatamente. Na verdade, acho que hoje o tempo é propriedade 20% sua, talvez. Né? Contando com sono. Né? Exatamente. Aí você aprende a trabalhar muito mais na madrugada, a aproveitar cada momento e etc. Então, assim, mas isso é o que a gente estava falando também. Acaba criando uma identidade nova e talvez a identidade que de fato era aquela que é a sua identidade real. Não simplesmente você ser aquela versão antes de ter filho, né? Aquela versão que era o antigo Carlos, o antigo Bruno. Não, hoje você é uma pessoa, né, melhor, mais capacitada, uma pessoa que, né, tem esses desafios tão grandes que só o filho traz para nós. E você, né, vive num ambiente corporativo, assim como eu, e a gente sabe, pô, somos desafiados, né, em diversos aspectos, e os filhos nos desafiam também em muitos aspectos, às vezes até, como você falou, mais profundos, mais desafiadores, mais assim, do tipo, cara, não, isso daqui é um apego meu, isso daqui é uma coisa que eu não abro mão. E o filho vai lá e de determinada maneira fala, não, agora ó, você tem que mudar o seu status, você tem que se transformar, você tem que, sabe, atingir um novo patamar. E o filho traz isso para você. Muito dificilmente, né, sem essa parte, você atingiria ou você enxergaria que você precisava mudar a sua vida ou que você precisava abrir mão de uma coisa que às vezes não é uma coisa tão importante, né? Mas aí você se torna uma pessoa melhor porque, cara, você tem que dar uma resposta. Eu nem preciso perguntar se você é um cara melhor depois de 12 filhos, que a resposta está aí. Em determinado momento do Pai de Quem, a gente faz uma inversão. A gente vai voltar a falar das crianças, porque é muita criança, mas eu preciso, nesse momento, parar de olhar para eles e olhar para o outro lado da sua vida. O Carlos Arasaki é filho de quem? Quem é o seu pai? Eu sou filho do Paulo, um pai japonês, muito metódico, né? Enfim, muito correto e que era um exemplo continua sendo um exemplo de força, né? De ordem, de honestidade. Então, assim, eu até brinco que, cara, primeiro, o meu pai ele sempre está arrumado, ele sempre está pronto,
né? E o meu pai, ele é um cara, para você ter uma ideia, assim, o meu avô morava lá no Jardim da Saúde, tinha um posto de gasolina na esquina da casa dele, e o dono do posto de gasolina falava assim: eu sei que são 6 da manhã porque o japonês passou para trabalhar. Então é um pouco dessa escola, sabe, de praticamente samurai, assim, das coisas certas, das coisas bem feitas, enfim, de muito trabalho. E você é o pai que você é de 10 e em breve, pai de 12 já. Você é o pai de 12 que você é, graças a ele? Sim, sem dúvida. Acho que quando nasce o seu primeiro filho, aí você tem vontade de ligar para o seu pai e falar assim: cara, muito obrigado. Que trabalho eu devo ter dado para você. Como você aguentou? Como você sobreviveu? É difícil, não é fácil, é super desafiador. Então, nesse momento, eu quero te agradecer muito, pai e mãe, por todo esse esforço que vocês fizeram. Passa a dar valor para os pais muito mais quando nasce filho, né? Cara, a gente cai a ficha e só nesse momento que a gente vivencia que a gente, cara, aí pode, sabe, ser justo. Como é o nome completo dele? O meu pai é só Paulo Arasaki. Paulo Arasaki. E o seu Paulo, no auge de ser certinho, né, ser ali com o tempo, né, ser essa coisa oriental bem sistemática, algumas vezes, em algum momento ele sentou com você para falar: e aí, 5, 6, 7? Cara, ou ele só curte os netos? Ele é um cara assim discreto, né? Enfim, um cara que valoriza, acho que a liberdade das escolhas. Acredito que ele tenha no interior dele, e até, né, já por algumas, enfim, depoimentos, etc., que ele falou, que talvez não fosse a escolha dele, né, ter todos esses filhos. Sim. Mas eu sinto que ele quebra alguns protocolos dele, por exemplo, pelos netos, e sinto que ele é muito completo e feliz tendo esses netos. Então, outro dia, cara... É porque ele só tinha um filho, no caso, né? Você é filho único, você falou. Sim, eu sou filho único. Mas outro dia ele tava lá, tinha um jogo assim, né, meio de tabuleiro, assim, que ele, cara, ajoelhou lá na sala junto com os netos, e uma cena que eu não lembro dele ter brincado comigo. Sim. Igual hoje, graças a Deus, ele brinca com eles de uma forma assim super descontraída, e eu vejo que os netos são uma grande parte da razão da vida dele. E como é que era... Agora, traçando a relação, você provavelmente sim, mas você com seus filhos, na questão do amor, eu falo que o eu te amo, ele não tá só nas palavras, né? E muitas vezes vira comum, eu te amo. Eu acho que tem a força da frase, né, das palavras eu te amo, mas o eu te amo tá em gestos, tá em várias coisas. Seu pai era aquele cara que amoroso e que falava, porque o oriental também é fechado, né? Sim, sim. Falava isso com você, e como é que é você com seus filhos? Nessa relação assim de amor declarado, como você falou, acho que era uma questão mais velada, né? É uma questão do tipo, eu tô aqui... Geracional também, né? Eu tô aqui por você, e assim, ele nunca deixou faltar nada, e, né, até hoje, por exemplo, pedi um favor para ele, ele fez esse favor, porra, como eu agradeço, né, o meu pai, e todo o amor que ele me dá, da forma com a qual ele demonstra isso. Sim. Mas ele não é... assim, um pai, vamos dizer assim, que externaliza esse carinho, esse afeto de forma com abraço e tal. Lógico, ele abraça muito meus filhos, né, e talvez etc. Ele seja muito mais amoroso com os netos do que... porque... Não amoroso, assim, amoroso demonstrar esse amor, não que ele não fosse com você. Sim, não. Então, assim, eu vejo o amor dele em gestos concretos de doação, em gestos concretos, assim, realmente, assim, de preocupação comigo e de tudo que, porra, ele me proveu, que eu só tenho 100% a agradecer pra ele. Mas, assim, eu sou um pai, mas, vamos assim, que realmente assim tem um contato mais físico com os meus filhos, talvez, do que ele era comigo. E a gente tenta trazer isso porque, cara, a gente precisa trazer essa questão de comunicação e de relação afetiva, porque a gente tem que, né, realmente assim, trazer os filhos para tudo. Então, tem uma questão também interessante que eu queria colocar, Bruno, que a mãe acaba sendo muito o espelho para os filhos dentro do lar, né? Então você tem lá a mãe, você sente como o lar ele é
a casa, ela é determinada pela mãe, ela tem o ritmo da mãe, ela tem os gostos, os cheiros. O Martim, por exemplo, chegou ontem e falou assim: mãe, eu sei que você chega pelo cheiro, né? E o pai, ele é um espelho do quê? Do mundo de fora, da rua. Então, assim, como você trata as pessoas fora de casa, como são as suas relações na sociedade, como vão ser as suas relações com o trabalho. O pai espelha muito mais isso, como né, o trabalhar mesmo, ou os negócios. Então, os filhos, eles olham para o pai até como essa própria dinâmica, por exemplo, do cara que saía para caçar lá na super antiguidade. Sim, homem da caverna. Exatamente. E a mulher que ficava, né, cuidando dos filhos, por assim dizer. Então, isso é um equilíbrio que eu vejo que os filhos notam. Sim. Mas é que isso, né? Hoje em dia não é porque você é o cara que tem a sua... Aliás, qual a sua profissão? Desculpa, a gente tá falando só... Sua profissão principal é pai, obviamente. Né? Exato. Dos filhos. Eu Primeira sou pai. profissão, pai. O que você faz nas horas vagas? Não tô brincando. O que você faz para manter essa galera, esse time? Então, na verdade, hoje, eu fiz Direito na faculdade no Mackenzie. Exatamente. Não exerço. E hoje eu trabalho com serviços financeiros. Legal. Então, eu tenho uma empresa e essa empresa ela presta serviços financeiros, crédito principalmente, consórcio, financiamento, faço produtos financeiros. Tem que trabalhar com dinheiro mesmo, porque com esse tanto de filho tem que aparecer dinheiro aí. Eu vou pedir para a gente voltar a foto, aquela que está todo mundo, porque a gente estava, você me falou, vamos ter que fazer, é muito filho, né? A gente vai ter que fazer de bate-pronto, mas você me contou como você soube que você ficou grávido da Maria Filomena, vou pegar minha cola, aí depois do Martim, que foi a segunda que ela escreveu e você não viu, a terceira filha, Maria Clara. Como ela te anunciou que você ia ser pai da Maria Clara? Como você descobriu que você seria pai da Maria Clara? Porque com o tempo você deve ter percebido, minha mulher tá grávida. Quando ela começa a andar assim, ela tá grávida. Cara, na verdade você sabe que existe, né, o principal indício na minha casa ele tá chamando o neném, ele tá chamando o irmãozinho. Você sabe como é isso? A posição lá, né? A posição exato. Meu Deus do céu. Isso é verdade? É total verdade, cara. Não é curandeirismo, não é charlatanismo, é verdade. Existe. Uhum. Existe. Mas vamos lá, Maria Clara. Como você soube da Maria Clara? Eu não lembro. Sinceridade. Mas do parto você lembra? Lembro, super lembro, porque... Você esteve em todos? Sim, porque, cara, volto a dizer, na Maria Clara era a final da Copa. Então, assim, era a maternidade desértica. Ficou fácil. Ninguém, a não ser... Mas eu lembro que na Maria Clara é importante. Eu tinha um menino e uma menina. Eram 4 horas da manhã, maternidade deserta. Eu olhei e falei assim, Deus, eu já tenho uma menina, eu já tenho um menino. Acho que vai ser igual agora, né? Não vai ter muita novidade. E é completamente novidade. É outra coisa, porque a Clara é muito diferente dos irmãos. Assim como todos eles são. Exatamente. Tá, então se você teve no nascimento de todos, eu vou... a gente vai fazendo, tipo, Maria, Gabi, Gabriela, aquele bate... Porque não dá pra ficar descrevendo muito, são 10 e futuramente 12. Exato. Primeiro eu vou te perguntar pra você o que é ser pai. Se você fosse definir rapidamente o que é ser pai. Cara, hoje em dia pra mim ser pai é exercer essa vocação mesmo, esse chamado de amor, de você poder, vamos dizer assim, ter a vida transformada e transformar a vida daqueles que foram colocados sob a sua guarda, sob a sua proteção. Então, e assim, ser pai é muito superior à ideia que eu tinha de ser pai, entendeu? Ser pai é algo incrível, realmente, assim, é um superpoder. É um superpoder. E se é um superpoder, você é o super-herói. Tem 12 superpoderes. Pra gente, vai ser uma forma também da gente falar um pouco da personalidade de cada um. Você falou o que é ser pai. Quero que você fale o que é ser pai da Maria Filomena. Cara, o que é ser pai da Filomena é você ter um grande orgulho de uma pessoa que tem muito caráter, né? De uma pessoa super dedicada. Então, isso é ser pai da Maria Filomena. O que é ser pai do Martim, que tá com o sorrisão lá em cima?
Cara, ser pai do Martim é se surpreender com a capacidade dele, enfim, de raciocínio e a capacidade dele de conhecer já a cultura pop. Já tá nessa. O que é ser pai da Maria Clara, que nasceu na final da Copa? Ser pai da Maria Clara também se derreter, porque a Maria Clara ela tem um coração gigante que cuida de todas as pessoas. Então a Clara é extremamente assim maternal e ela se preocupa muito com as outras pessoas, com o bem-estar delas. Ela é super detalhista com os outros. O que é ser pai da Maria Sofia? Acertei? Sim. Cara, ser pai da Maria Sofia é você também sempre tá muito disposto a resolver as dúvidas, porque a Sofia ela é super inteligente, ela fala muito e ela é muito carinhosa, sempre tá abraçando, pegando, querendo ficar no colo e tal, e contando de forma assim muito franca da vida dela e dos dilemas da vida dela, ela sabe? É comunicativa. Então. Exatamente. E o Bernardão, que é o mais oriental ali, o que é ser pai do Bernardo? Parece que é meio atleta, ele tá com uma camiseta, né? Exatamente. O Bernardo, cara, ele tem o carisma de um apresentador de TV. Aí, Bernardo, vamos lá, vou arrumar um emprego pra você. Ele é super expansivo também. Mas outro dia, foi engraçado, desculpa. Cara, o Rodrigo Faro foi em casa. Eu sei. E aí ele e o Martim, da cultura pop, num super duelo de piadas, assim, né? Quem sabe... mais atenção. Exato, foi demais. Mas enfim, cara, o Bernardo ele tem esse sorrisão aí, ele é super ele é super simpático, conquista aí todo mundo com um sorriso. E ele é meio malandrinho, assim, né? Ele conquista todo mundo e as coisas que ele quer pela simpatia dele. Bom de lábia. Exato. A Margarida, que tá lá em cima, que às vezes tá no quarto das meninas, às vezes tá no quarto dos meninos. Cara, a Margarida, ela fez uma cirurgia agora, mas tá tudo bem, cirurgia no olho. E assim, ela é muito carinhosa, mas ela é muito, assim, elétrica. Quando a gente, sei lá, jogava joguinho assim de futebol, energia, velocidade, força, potência com ela. Ela é praticamente sem brincadeira, cara. Ela tem o Bruce Lee dentro dela. Ela é de verdade, ela é muito intensa. A pessoa mais intensa que eu conheço é a Margarida. A Maria Madalena, que agora já tô com aqui. A Maria Madalena, cara, ela é um docinho de coco. Ela é ela é muito simpática, fofinha. E a Estela também é muito simpática e fofinha, só que elas têm temperos diferentes e ao mesmo tempo que elas são tão, né, parece assim, sabe, a Lilo da Lilo e Stitch, se você pegar qualquer personagem assim infantil de repente do desenho, que é uma menina muito fofa, a Boo, por exemplo, são elas. É demais ficar, porque hoje eu precisava registrar uma foto. A Estela falou assim: papai, a chave do carro. Eu falei assim: nossa, cara, eu ganharia, né, muito dinheiro vendendo fotos da Estela desse jeito. Mas assim, aí a gente comenta que ela é um gremlin, porque ela tem essa fase fofinha, né, o bichinho, mas aí quando elas ficam bravas, cara, assim, você fala assim, partem pra cima. Elas têm, as três, Margarida, Madalena, elas têm um temperamento absurdo, bicho, absurdo, assim, elas são muito bravas, e são as três, assim, desse jeito, fofas e bravas. Que demais. O João Pio e o José Maria, de certa forma, trouxeram uma novidade para você. Quem diria, hein? Depois de 8 filhos, você teve uma novidade, que era gêmeos. Exatamente. O João, ele também é atlético, ele é um cara assim, e ele é super mexedor, cara. As coisas em casa todas agora têm que ficar trancafiadas, porque, eles chegam assim, a equipe da limpeza, os caras vão mexendo em tudo, cara. Puxa fio, abre gaveta, não sei o quê. E assim, o João, ele é muito ativo. Ele é muito, muito ativo, né? Enfim, a gente fica o tempo inteiro, né, dando coisas para ele brincar e tal, e ele é super explorador. E o José Maria, ele é o cara, tranquilo, fica no colo de qualquer um, é fofinho, é bom de abraçar e tal, então são esses. E agora vamos ver a Maria Gabriela e a Maria Cristina, né? Já tá definido os nomes, são esses mesmo? Sim. Você ainda vai descobrir, né? Se for assim também a gente já sabe que de temperamento vai ter uma pimentinha ali. Fala pra mim, Carlos,
como é que é? Tipo assim, todo mundo tá escutando essa história toda. Lógico e obviamente que hoje vocês precisam de ajuda. Porque quando você falou assim, quando eram os 2 primeiros filhos, depois o terceiro começou a ter mais criança do que adulto. Hoje é muito mais criança do que adulto. Sim, sem dúvida. Então, vocês têm ajuda durante o dia? Seja Sim. uma diarista, seja alguém que... A gente tem duas babás, porque assim, é uma babá só para os gêmeos e uma outra que ela ajuda a coordenar o movimento da casa. Porque assim, a gente tem que, né, pegá-los no colégio, tem atividades extras. Sim. Então, você precisa de alguém para ajudar a coordenar. E no fim de semana, hoje, a gente tem uma folguista. Legal. Tá? E à noite, desculpa, tem então tem uma babá que ajuda a fazer a noite dos gêmeos. Tá, então está à noite com vocês também. É lógico que é importante ter essa condição porque é muita criança. Mas dentro de estudo, dentro dessa ajuda toda, você além de trabalhar, você é aquele pai que troca fralda? Você é o pai que dá uma madeira? Você é o pai que acorda de madrugada? Sim, sim. E assim, até, né, então eu brinco com todo, né, sim, acho que você conhece, eu não sou uma pessoa que eu me sinto nem orgulhoso, mas eu consigo ninar criança muito melhor do que acho que alguns pais que eu conheço, pais e mães. Então assim, a gente teve que viver isso muito na pele, porque até de fato o quarto, nós éramos só eu e a Mariana. Então assim, fazer dormir, ou era eu ou era ela, não tinha outra escolha. Trocar fralda em lugares, às vezes você tava no shopping, puta, aquela dificuldade, correria, não sei o que, vai filho, você tem que, é você, entendeu? Não tinha escolha, um tinha que ficar com 3, outro tinha que fazer a função. Então a gente compartilhou dessa jovialidade, juventude, muito de tudo. Dar comida, esquentar comida. E hoje os mais velhos já ajudam também, né? Já entra na dança, né? Sim, sim. A Filomena, cara, super. A Clara ajuda muito também. E eles gostam. E assim, eles brigam, no fundo, para quem vai sentar do lado dos gêmeos nas refeições, por exemplo. Porque é uma festa, né, cara? Super divertido, assim. Então, para ficar com os mais velhos, Estela, João, José Maria, tem briga. Não é meu, sou eu vou fazer. Então isso é bom. Eles já têm esse espírito de uma forma leve de que eles gostam, de que é um prazer ajudar. Cara, pra gente terminar, eu sempre falo aqui, você já falou em algumas das suas respostas, mas um pouco da ideia do pai de quem é para aquele cara que quer ter filho, mas às vezes, não sei se é o melhor momento, tem que talvez esperar um pouco. É também para aquele cara que, tipo, putz, eu não sei se eu quero ser pai. Às vezes vem de... Não tem um pai presente, tem dificuldades e tem essa dúvida de querer ser pai. Pô, pra terminar, se tem alguém faixa preta na história, PhD, acho que eu não vou bater esse recorde aqui no pai de quem, o que eu tinha trazido máximo aqui, tinha 4 filhos. O que você diria para esse cara que tá ali pensando em ser pai? Bom, eu diria que ser pai, sem dúvida, é uma das melhores coisas do mundo. Então, você tem várias áreas da vida, mas nessa área de amor e relacionamento, ser pai te faz incrivelmente feliz. Então, sabe, ser pai para mim é algo que eu nunca imaginaria que me deixaria tão feliz, tão mais completo, que abundaria o meu coração. Então, ser pai é fantástico. Todo mundo deveria, que tem vocação, ser pai, porque, como a gente falou, é incontrolável. E é incontrolável de bom. É um orgulho, é uma dilatação do seu coração, é um amor absurdo. Mas, e as dicas seriam, hoje em dia que a gente tem muito recurso, cara, prepare-se, leia, né, bons livros. Enfim, acho que depois até eu tenho, por exemplo, lá também um perfil que... Eu vou deixar aqui, eu quero que as pessoas... O cara quer ser pai, tá aí alguém para você seguir, amigão. Vai procurar o Carlos nas redes sociais. Mas assim, eu acho que hoje tem um livro muito bom que chama Educar Hoje. E o Educar Hoje fala, cara, o nosso filho, por exemplo, cara, a gente tinha a televisão, né? Já era diferente da geração dos nossos pais. Hoje a gente tem todas as mídias convergindo para a cabeça dos nossos filhos. Então a gente precisa de preparação, a gente precisa de capacitação. E a gente precisa também, como a gente tem pouco tempo, ter muito
para dar nesse pouco tempo e muito para aproveitar. É o tal do tempo de qualidade, né? Estar ali de verdade. Exatamente. São 5 minutos, que sejam 5 minutos intensos e de verdade, né? E acho que uma coisa interessante assim que você colocou cara, hoje eu me examino praticamente de forma diária para falar assim, eu fui o melhor pai para a Filomena? Eu fui o melhor pai? Porque no fundo é assim, tem coisas incontroláveis, mas tem coisas que nós conseguimos ou podemos tentar controlar, que são as nossas reações. E o nosso planejamento de como educar os nossos filhos da melhor maneira possível. Porque assim, ser pai, e como você colocou aqui, é criar um adulto. Não é, sabe, tipo, só dar conforto numa criança. É ajudar a moldar, né? Ele já vai vir com aquilo tudo, sabe? Todas as capacidades, com todas as potencialidades. Mas você vai ser o cara lá que de repente vai poder ajudar a ser o cara campeão mundial, né? Então, enfim, hoje eu vejo que de fato é um chamado. Cara, eu posso transformar esse cara no Cristiano Ronaldo, né? Então, a beleza disso, né, é indescritível. Para quem quiser saber mais sobre o Carlos, sobre os 10, futuramente 12, a gente, inclusive eu não sei quando é gravado o nosso podcast, pode ser que quando você estiver assistindo, vá lá na rede social que já podem ser 12, entendeu? Exato. Como é que te acha? Como é que para saber mais dessa família? Então, eu tenho um perfil hoje no Instagram que é o @coraçãodepapi e a Mariana tem o @coraçãodemami e no TikTok também @coraçãodemami. E aí vocês estão lá e tem essas belezuras todas também participando. Exatamente, tem muita... Vocês explicam as curiosidades, né? Como ir para a escola, como ir ao shopping, como andar de avião. Porque já andou de avião com essa galera? Não, eu já andei de avião com 8. Os 2 estavam na barriga, mas a curiosidade do avião é que assim, a cada 2 tem que levar um adulto. Então hoje eu tenho que levar, se eu for viajar, são 5 adultos para 10 crianças. Daqui a pouco vão ser 6 adultos para 12 crianças. Enfim, se você quiser saber mais curiosidade, procura o Carlos, procura essa família sensacional. A gente também estamos começando essa ideia sobre isso. A gente quer trazer pais aqui inspiradores, caras que, como ele, amam a paternidade. Então a gente está lá no Instagram, @paidequemoficial, no TikTok também. Se inscreve no canal se fizer sentido, como eu disse para você, se esse tipo de conversa. Manda a sua história, porque a gente não está querendo só pessoas famosas ou pessoas que têm 12 filhos. Se você tem um filho só, 2 filhos, tem uma história bacana, manda pra gente em texto, em vídeo. A gente quer tornar isso aqui também uma forma de você expressar o seu amor pelo seu pai ou pelo seu filho. Vai ser um prazer colocar você nesse bate-papo aqui. Cara, a gente com você eu ficaria 12, no mínimo 10, 12 horas conversando sobre paternidade. Mas eu que agradeço, cara, e parabenizo aqui pela iniciativa fantástica, Brunão, que, cara, precisa muito disso e conte sempre comigo. E, cara, o que eu posso falar é que ser pai, sem dúvida, é uma das melhores coisas do mundo. E nesse aspecto aqui, amor e relacionamento, com certeza, cara, é a melhor coisa do mundo. Então, parabéns pela iniciativa. Virei super fã. E trarei cada vez mais pais aqui também para esse ecossistema. Boa. Carlos, parabéns. Carlos Arasaki, pai de 12. Se você assistiu até aqui, comenta aí, #pai de 12. E procura o Carlos por lá pra gente... Cara, a gente tem que pegar essas dicas. O cara é PhD nesse negócio de paternidade. Valeu demais. Valeu, gente. Tudo de bom, hein? Abração.